Seja bem-vindo, seja bem-vinda às aulas gratuitas de inglês da PunkFi. Aqui nesse canal você terá acesso às aulas ao vivo, de segunda a sexta, às 19 horas, no horário de Brasília. Preparamos este espaço para te ajudar a aprender e evoluir no inglês, gratuitamente, e com um time de professores incríveis. E se você quer acessar a fluência funcional em apenas 10 semanas, ou a fluência global em inglês, venha conhecer a PunkFi, a escola de inglês do grupo educacional Sprache und Wissen, com aulas gravadas e ao vivo, do nível básico ao nível avançado. O curso conta ainda com suporte personalizado, exercícios e materiais exclusivos e os melhores professores de inglês do Brasil. Acesse punkfi.com para saber mais. A PunkFi tem a missão de levar o ensino de inglês classe A de forma acessível, com o método de ensino inovador aos estudantes da língua que estão cansados de serem frustrados nos estudos. Por isso, dentro da escola, os alunos aprendem o inglês de forma didática, organizada e de maneira altamente eficiente, valorizando o tempo do aluno que se dedica na fluência do idioma. Poder estudar com material inteiramente focado no seu objetivo é o que vai te trazer a liberdade de evoluir. A Punkification e o Revolution são exemplos destes materiais. Os livros didáticos da PunkFi, dos níveis básico e intermediário, foram desenvolvidos pensando especialmente em quem fala português e quer aprender inglês sem complicações. Com esses materiais, você passa a entender que a gramática do inglês não precisa ser difícil. É só você ter o método correto em mãos. Os links para adquirir seus livros de inglês estarão no link desta aula. Falando nisso, nossa aula começa logo após o clipe da PunkFi. Vou deixar a letra para aprender a cantar a nossa música oficial e incorporar o espírito punk conosco. Boa aula! Hello? Hey, what's up? Let's punkify. What? Let's punkify. What? Let's punkify! Hey, what's up? Let's punkify, right? Tell you heard me, let's punkify, right? See, let's punkify. Yeah! I have no time to waste. 10 weeks is all it takes to learn thousands of new words. Come with us, let's punkify. It's time to change, open your eyes. No reason to wait, let's punkify. Yeah. Hello everyone, good evening! Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube da PunkFi. Todos os dias de segunda a sexta temos aulas gratuitas às 19 horas pelo horário de Brasília. E lembrando que sexta-feira são os dias em que a gente tem Aprendendo Inglês com Música. E aí a gente tem a magnífica professora Lud Fonseca dando aulas de música e inglês para vocês aqui. Eu sou a professora Amanda e eu também faço parte do time pedagógico da PunkFi e estarei aqui com vocês hoje, amanhã e quinta-feira. Muito bem, vamos explicar algumas coisas agora nesse início para a gente começar a nossa aula de fato, mas a primeira coisa é a seguinte: se você não estiver me vendo bem, você vai clicar aqui embaixo nessa barrinha aqui de configurações do vídeo, se você estiver pelo computador e até se você estiver pelo celular, tá? É só clicar na engrenagem e aí você vai conferir se a qualidade do vídeo está em 480p ou se está em baixa qualidade. Se estiver, você vai aumentar a qualidade para alta qualidade ou para 720p, tá? Façam isso agora, confiram aqui. Aproveita que vocês já estão mexendo aqui nas configurações e deixa o seu like aqui embaixo pra gente. Seu like é muito importante, não só pra gente, mas pra você também, pra você marcar a sua presença nesta aula, pra você se colocar nesta aula. Outra coisa que a gente precisa conversar é sobre a forma como você vai anotar as coisas nessa aula. Então já aproveita esse tempinho aqui de introdução, pega seu caderno, pega seu lápis, que você vai ter muita coisa para anotar.
Além disso, é o seu momento também de compartilhar esta aula. Você vai clicar na setinha que tá assim, ó, para compartilhar, e você vai mandar para alguém que estiver louco ou louca para aprender inglês. Esse vai ser o momento dessa pessoa. Se você ainda não for cadastrado aqui nesse evento, recomendo que você se cadastre também. Aqui embaixo no link da descrição, vocês vão encontrar o link para cadastrar nas aulas ao vivo. Para que isso? Porque vocês vão ser direcionados para o grupo do WhatsApp ou do Telegram, aí vai da preferência de vocês. E lá nesses grupos, vocês não vão ter que ficar conversando com ninguém vai ficar conversando com você, não. A questão é que por esses grupos, primeiro, você vai ter o lembrete de todas as aulas, você vai ter o cronograma de cada semana, né? Porque cada semana tem um tema diferente. Por exemplo, o tema dessa semana é formando frases básicas em inglês. Então, por meio desse grupo do WhatsApp ou do Telegram, você vai ter acesso ao cronograma e ao lembrete. Além disso, você vai poder baixar gratuitamente o material das aulas. Então, se você quer ter esses materiais para você estudar depois, para você conferir, fazer tudo com mais calma, você também terá por meio desse grupo do WhatsApp ou do Telegram. E, gente, aproveita, porque é tudo de graça. E é coisa, assim, de muita qualidade, feita com muito carinho pela Punkify para vocês. Beleza? Bom, quem estava aqui na aula de ontem aprendeu como formar frases básicas em inglês usando o verbo to be no presente. Então, a gente viu, por exemplo, eu sou professora, I am a teacher. Eu não sou uma engenheira, I'm not an engineer. E aí, a gente também aprendeu como fazer perguntas e afirmativas. Se você não estava nessa aula de ontem, não se preocupe, você pode procurar aqui nos nossos vídeos do canal, que ela tá lá guardadinha para você. E aí, depois desta aula aqui, você assiste. Não precisa necessariamente assistir antes desta aula, porque esta aula aqui vai ser explicadinha também, então você vai entender. Beleza? Combinado assim? Então, nesta aula, a gente vai aprender como formar frases básicas no inglês no passado simples. E aí, para isso, a gente vai se apoiar na ideia do verbo to be. O verbo to be é um verbo muito importante no inglês, por quê? E muito abordado também, né? Vocês provavelmente já ouviram falar desse verbo por aí. Esse verbo é importante porque ele está presente em tudo e ele dá tanta possibilidade de formação de frases pra gente. A comunicação por meio do verbo to be, ela é muito utilizada no nosso dia a dia, porque ele significa ser ou estar. E no passado, era, foi, estava, enfim. Então, ele significa tudo isso. Hoje a gente vai aprender como usar o verbo to be no passado. Você vai ver que é simples demais, que é tranquilo, moleza, ainda mais quando você pratica. Então, já ativa aí a sua atenção para você praticar depois e você ir exercitando mais esse conhecimento que você adquirir agora. Então, o verbo to be no passado simples, ele é bem básico. Inclusive, até mais simples se a gente for comparar com o verbo to be no presente, porque a conjugação do verbo to be no presente é am, is ou are. Am, is, are. E aí tem essas três, né? Vai depender do sujeito que ele se refere. No passado, a gente só tem duas formas. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Então, bora lá, já lança aí nos comentários um eu, para quem tá muito animada a aprender a montar frases no presente, aliás, no passado simples com verbo to be. E bora! Ontem a gente também usou esses personagenzinhos aqui, mas hoje eles estão num contexto diferente. Olha só, lá em 2008, ou seja, um passado marcado, que é a data da qual eu estou falando, em 2008, ela era enfermeira. Em 2008 também, ele era médico. Em 2008, eles eram empresários, ele era engenheiro, ele era cão-guia. Deixa eu me esconder aqui rapidinho. Eu era professora, você era veterinária. Imaginando que a gente está conversando com essa mocinha aqui. Ela era arquiteta e nós éramos estudantes. Tá vendo? Aqui a gente está falando sempre dos verbos ser, né? Eu era, ele era, ela era, não sei o que lá, no passado. Poderia ser também ela foi enfermeira ou ele foi médico. Para o inglês, isso não vai fazer diferença na prática, porque no inglês não tem essa diferenciação entre foi ou era. Em português a gente tem, mas no inglês é sempre o mesmo verbo to be que a gente vai usar. Enfim, então vamos entender algumas coisas aqui.
Quais são os pronomes pessoais? Como assim os pronomes pessoais? Esse daqui, ó, ela, ele, eles, ele. A gente vai aprender como falar isso em inglês. Se você estava aqui ontem, isso daqui vai ser uma boa revisão para você. Se você não estava, vai ser um bom momento para você aprender. A gente fala eu em inglês. Lembrando que I vai ser sempre escrito com letra maiúscula. Se estiver no final da frase, se estiver no meio da frase, se estiver no início, não interessa. Sempre com letra maiúscula, tá? Eu. You, você ou vocês. Pois é, aqui o you pode significar tanto uma pessoa só, quando eu estiver me referindo a uma pessoa só, ou a duas, ou três, ou quatro, enfim, plural. Como que eu vou saber, então, a diferença entre eles? Quando que vai significar você? Quando vai significar vocês? Pelo contexto. O contexto vai sanar as dúvidas, então você não precisa se preocupar. Só saber que você ou vocês em inglês é you. He é ele. Ela. Ela. It, ele ou ela para coisas que não são humanas. Como assim? Tô entendendo nada. Como assim não humanos? Vamos pensar. Eu tenho um objeto aqui. É o meu mouse. Meu mouse, eu falo ele em português. Só que ele não é humano, ele é um mouse. Então, em inglês, eu vou falar it, ele, para referir a ele. It, porque é um objeto. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho também aqui esta caneta. Em português, eu falo ela, mas ela não é humana. Ela é um objeto. Em inglês, eu vou falar it. Eu não vou falar she, por exemplo. Vou falar it. Então, it é ele ou ela para coisas não humanas. E aí, isso inclui cachorro, periquito, papagaio, animais, eventos da natureza, tudo. Tudo mesmo que não for humano, a gente vai falar it. We, nós. Então, sempre quando a gente quiser dizer nós em inglês, a gente vai falar we. They, que significa eles ou elas. Também pode significar elas, tá, gente? Uma coisinha aqui em relação à pronúncia do they. A gente vai colocar a língua entre os dentes, assim, they, e vai vibrar, fazer um they. O som se parece com o do de, mas ele tem essa característica de colocar a língua entre os dentes. Se você não conseguir de primeira, não tem problema, é só praticar. Mas também a sua comunicação, ela não vai ser impedida. Você não vai ter problema de comunicação se você falar they dentro de um contexto específico, tá? Mas é legal a gente praticar, né? Falar they. Então, o que eu sugiro pra você é isso. Vai pra frente do espelho, pratica aí. É um desafio lançado nesta aula. Continuando, então, que agora a gente já conhece os pronomes pessoais, que tal aprender o verbo to be no passado simples para cada um desses pronomes. Como assim para cada um desses pronomes? Pois é, cada um vai ter a sua conjugação. Vamos ver. Pro I, como que eu falo eu era, eu estava em inglês? Ou eu fui? I was. I was. Was. You were. You were. Were. Tá, gente? O som é fechado aqui. Não, parece que é where, mas o where é outra coisa. Where com W-H-E-R-E é o onde. Significa onde. Então, cuidado para não fazer essa troca na pronúncia. Were. Were. He significa ele. Ele era, ele estava ou ele foi. He was. Was. He was. She was. It was. We were. They were. Então, como você pode reparar aqui numa análise geral da tabela, vou até me esconder de novo. Você pode perceber que o was, ele é usado para aquilo que for singular. Por exemplo, I, eu, singular. He, ele, singular. She, ela, singular. It, ele ou ela, singular. Então, I was, he was, she was, it was. You, were. You pode significar você, mas ele também significa vocês. Então, nesse caso, a conjugação vai ser pro you sempre que ele aparecer. Não interessa se ele for no singular ou no plural, tá? Esse é o caso de uma pequena exceção. Mas então, you, were. We, nós, plural, were. They, eles ou elas, plural, were. Pegou? Então, se existem não. Então existem
duas conjugações para o verbo to be no passado em inglês, no passado simples. E aí é só partir para brás, porque é mais tranquilo ainda do que no presente. No presente já não era difícil, imagina agora, só com duas. Então, partiu para a utilização. Como que a gente vai montar frases afirmativas no passado simples com o verbo to be? Primeiro a gente vai colocar o sujeito, e o sujeito nas nossas frases aqui vão ser ocupados pelo pronome sujeito, no pronome pessoal que a gente aprendeu, né? Por exemplo, I, you, we, they. E aí depois a gente coloca o was ou were, e aí a gente escolhe isso daqui a depender do sujeito que aparecer aqui. Se for um sujeito no singular, was. Se for um sujeito no plural, were. E o complemento, vamos ver. Em 2008, ela era enfermeira. Como que fala enfermeira em inglês? Nurse. Nurse. Então, ela era enfermeira, eu vou falar ela, she. O verbo to be no passado para she é was. Muito bem. Enfermeira, nurse. Então, she was a nurse. She was a nurse. Esse azinho aqui na frente do nurse, ele significa um ou uma. No caso, uma, né? Ela é uma enfermeira. Ela era uma enfermeira ou ela foi uma enfermeira em 2008. É importante que a gente use esse um ou uma, o a em inglês, porque sempre quando a gente for falar com uma pessoa é algo, por exemplo, a profissão dela, ela é enfermeira, a gente fala em inglês, ela é uma enfermeira, a gente precisa colocar o artigo. Eu poderia traduzir para português como ela era uma enfermeira, mas é porque pra gente não é tão comum a gente falar assim, né? A gente até fala, mas não tanto. Então, não é necessário traduzir como ela era uma enfermeira, mas é importante lembrar que vai ter esse um ou uma aqui na frente, tá? E aqui, 2008. 2008. Então, in 2008, she was a nurse. Em 2008, ela era uma enfermeira ou enfermeira. Em 2008, ele era médico ou ele foi médico. Como é que a gente fala médico em inglês? Doctor. Beleza. Como que a gente fala ele? He. E qual que é o verbo to be no passado? Para he? Was. He was a doctor. Então, in 2008, he was a doctor. Em 2008, ele era um médico. Em 2008, eles eram empresários. Como que eu falo empresários em inglês? Businessmen. Lembrando que businessman está no plural. Businessman no singular é escrito com A, tá? É a união da palavra business, que significa negócio, com man, que significa homem. Nesse caso aqui, que está escrito com A. Nesse caso aqui é homens. Pois é, man e man em inglês tem a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente. Então, quando eu vou falar one man, eu tô falando com a letra A, one man. Quando eu falo two man, você imagina que eu tô escrevendo com a letra E, mas a pronúncia é a mesma. Enfim, então juntou essas duas palavras, homem e negócio, e formou a profissão empresário. A profissão entre aspas, não, a profissão empresário. Então, a gente tem businessman como plural. E aí eu vou falar, eles eram empresários. Como que eu vou dizer isso? Pego eles, como que a gente fala eles em inglês? They. Eram é o verbo to be no passado pro they, que é were. Então, they were businessmen. They were businessmen. Então, em 2008, they were businessmen. Eles eram empresários. Engineer. Em 2008, ele era engenheiro. Engineer. Como que eu falo isso? In 2008, he was an engineer. He was an engineer. E aqui, olha só, tem o when no lugar. A gente tinha visto antes, deixa eu voltar aqui. A doctor. Por que mudou? Porque o significado é a mesma coisa. Um ou uma. Um ou uma, an. Mas aqui a próxima palavra começou com um D, que é o som de consoante. Então, toda vez que a gente vê uma palavra que começa com o som de uma consoante, a gente vai usar o A. Quando a palavra seguinte começar com o som de uma vogal, como é o caso de engineer, a gente usa an. An engineer, a businessman. An engineer, a businessman, não. A doctor. A doctor, an engineer. É essa a diferença. Então, ele era um engenheiro, ou ele era engenheiro. Ou ele foi engenheiro. Em 2008, ele era cão-guia.
Então, como que eu vou falar isso em inglês? Cão-guia em inglês é guide dog. Guide dog. Então, ó, ele, it. Por que it? Porque ele é um animal. Então, a gente vai usar o it. It. E qual que é o verbo to be no passado simples para it? Was. It was a guide dog. It was a guide dog. Lembrando, então, que toda vez que a gente vai falando de animais ou coisas não humanas, a gente usa o it. It was a guide dog. E aí depois a gente tem eu era professora em 2008. Ou eu fui. Como que eu falo? Sabendo que professora a gente fala teacher? I was a teacher. I was a teacher in 2008. Muito bem. 2008. Você era veterinária. Como que a gente fala veterinária em inglês? Vet. Vet. E você, you. Você era, you were. Muito bem. You were a vet. You were a vet in 2008. Muito bem. Próximo. Ela era arquiteta. Como que eu vou falar isso em inglês? Eu vou olhar para ela, como que eu falo? She. Arquiteta. Architect. E como que é o verbo to be para ela? Para she. She was an architect. Tá vendo? Architect também começa com a letra com som de A, com som de vogal, e aí a gente escreve o que vem antes é N. She was an architect. E aí a gente fala, nós éramos estudantes. Em 2008 nós éramos estudantes. Então, como que a gente fala estudantes em inglês? Students. We were students. We were students. Frases negativas no passado simples com o verbo to be. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o sujeito, o was ou were, a depender do sujeito, acrescenta o not e o complemento. Então, vai ficar negativo no passado simples vai ser eu não era veterinária em 2008. Então, eu vou falar I was not a vet. Ou ainda a gente pode fazer uma junção entre o was e o not e montar o wasn't, que é uma abreviação. Wasn't. I wasn't a vet. Você não era estudante. Eu vou dizer You were not a student. You weren't a student. Então, eu posso falar dessas duas formas. You weren't ou you were not. Isso vai depender do grau de formalidade da situação. Se eu estiver numa situação muito formal, eu vou falar you were not. Se eu estiver numa situação mais cotidiana ou até mais na fala, que isso é uma característica até mais da fala, aliás, não mais da fala, mas ela é uma característica da fala em qualquer circunstância, é you weren't, que é a junção de were not. Aí tá vendo? A gente tira o O e acrescenta o apóstrofo no lugar do O, fica you weren't a student. Ele não era engenheiro em 2008. Então, como que eu falo isso em inglês? He was not an engineer. He wasn't an engineer. Então, temos também essa abreviação. He was not ou he wasn't an engineer. Ela não era professora. She was not a teacher ou she wasn't a teacher. Então, eu pego o verbo to be referente ao she e acrescento o not na frente, ou ainda junto os dois e faço esse wasn't, que é a abreviação. Ele não era cão de caça. Ele não era cão de caça. Como que eu falo cão de caça em inglês? Hunting dog. Hunting dog. Então, eu vou falar It was not a hunting dog. It was not a hunting dog. Ou it wasn't a hunting dog. Ele não era cão de caça. Em 2008, nós não éramos médicos ainda. Em 2008, nós não éramos médicos. In 2008, we were not doctors. Ou então, we weren't doctors. A gente abrevia também. Em 2008, eles não eram enfermeiros. Eles não eram enfermeiros. Então, como que eu vou falar isso? They were not nurses. They were not nurses. Ou então, they weren't nurses. Lembrando que tem essa junção entre were e o not, como uma abreviação.
E agora, perguntas no passado simples com o verbo to be. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai inverter a posição entre o verbo to be e o sujeito. Por exemplo, na afirmativa, a gente escrevia o sujeito, o verbo to be e o complemento. Para indicar que é uma pergunta, isso é uma característica do inglês. Toda vez que a gente estiver fazendo a pergunta, a gente marca na pergunta, na própria estrutura, que vai ser uma pergunta. Em português, a gente marca só a entonação, em inglês também, na frase. E aí, para responder, isso aqui são as respostas curtas, short answers. E o que são essas respostas curtas? Quando eu pergunto assim em português, ela era engenheira? A gente vai falar era. A gente repete só o verbo, né? Em inglês existem também essas respostas curtas, mas elas precisam necessariamente do sujeito, ou seja, ela era. A gente precisa falar isso porque no inglês não tem como a gente só repetir o verbo, mas elas têm essa mesma função que a gente tem no português dessa repetição só do verbo. É a mesma coisa. Então vamos ver como é que ela vai funcionar. Na afirmativa, a gente vai ter o sujeito e o verbo to be concordando com esse sujeito no passado. E se for negativa, a gente vai ter o no, o sujeito e o was ou were e o not. Então a gente vai ver melhor como que isso funciona. Se eu falo, em 2008 eu era professora, então como vai ficar a pergunta? A gente inverte a posição do sujeito e do verbo to be e vai falar, was I a teacher? Was I a teacher? E aí a resposta vai ser, yes, you were. Sim, era. Sim, era. Was I a teacher? Sim, era. Yes, you were. Eu era veterinária? Was I a vet? Então, tá vendo? Teve uma inversão de novo aqui do verbo to be, porque é uma pergunta. No, you were not ou no, you weren't. Viu como funciona? Vamos mais exemplos. Em 2008, você era veterinária? Were you a vet? Were you a vet? Yes, I were. Então, teve a inversão na pergunta com o verbo to be e na resposta foi yes, I was. Yes, I was. Sim, era. Você era estudante? Were you a student? No, I was not. Ou então, no, I wasn't. E é isso, pessoal. Vocês aprenderam nesta aula de hoje muita coisa. Vocês aprenderam como fazer as afirmativas, as negativas e as interrogativas com o verbo to be no passado. Qual é o verbo to be no passado? Was e were. O que você vai fazer agora? Praticar. Pois é, você vai pegar as suas anotações, vai pegar o material que você tem aí e vai praticar. Você vai elaborar perguntas, vai elaborar respostas e também negativas, afirmativas, vai explorar esse conhecimento. Também você aprendeu como são as profissões em inglês, né? Muitas profissões. E é isso. Thank you very much for watching so far. Muito obrigada por assistir até aqui. Agora é um momento importante que a gente vai tirar a nossa selfie. Já prepara aí para fazer o print. E você vai fazer o que com esse print que você vai fazer? Postar lá no Instagram com @letspunkify, vai marcar a gente, que eu tô doida pra ver quem é que tava nessa aula numa terça-feira de carnaval, estudante assíduo do inglês, ou estudante assídua do inglês. Vamos lá! Let's Punkify! Marca lá no nosso Instagram, e aí eu vou conferir tudo direitinho. E vejo vocês amanhã, às 19 horas, aqui também no nosso canal do YouTube, para aprender um pouco mais sobre formação de frases em inglês de maneira mais simples e mais básica. Muito obrigada, thank you very much. Let's Punkify, galera. Bye bye, kisses. Let's punkify. Yeah. Hello? Hey, what's up? Let's punkify. What? Let's punkify. What? Let's punkify.